E queria também convidar agora o Sérgio para fazer a sua explanação. O Sérgio também foi meu querido supervisor no início da minha trajetória lá em Florianópolis. Então, o Sérgio Dias é psicólogo e psicoterapeuta, formado pelo Núcleo Castor, né, estudos e atividades em existencialismo. Ele atua no consultório Perfis e também como psicoterapeuta, professor e orientador de grupos, também da aplicação da metodologia, ensino, aplicação e teórico-prática. O Sérgio também desenvolve pesquisas teórico-metodológicas no âmbito da psicoterapia individual, de grupos, famílias e organizações. Sérgio, obrigada pela sua presença. Deixo contigo a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer também às organizadoras pela oportunidade de participar de um esforço tão bacana, necessário e sociológico, né? Das construção da metodologia e o desenvolvimento de uma ferramenta tão necessária e importante para o benefício e a melhoria das, vamos dizer assim, existências contemporâneas. Realmente, estou bastante tempo envolvido com o estudo, com a tentativa de entendimento, compreensão e assimilação dessa teoria e metodologia. Queria dizer o seguinte, que nós aqui do consultório, que eu fiz, que é esse o objetivo dessa exposição, vou colocar eu hoje, né, em nome da Daniela, e também do grupo que trabalha com a gente aí na equipe de trabalho, com orientação, supervisão, dentro dessa metodologia, vamos dizer assim, instrumentalizada e desenvolvida, vamos dizer, estruturada desde em torno de 1985, né, já foi falado, nas aplicações, das produções de Jean-Paul Sartre, pelos profissionais do Núcleo. Nessas pesquisas e aplicações teórico-metodológicas, sartrianas, avançamos realmente da psicanálise existencial, da elucidação do projeto, para a psicoterapia existencialista como uma intervenção na personalidade, através da aplicação teórico-prática de conceitos básicos. Os principais, vou dizer aqui, né? O homem em situação, o homem mundo como unidade sintética, o conceito de social, sociológico e psicofísico como um processo de evolução da constituição das possibilidades do homem em um horizonte sempre sociológico, tecido de relações sociológicas, a consciência como liberdade produtora do eu. Então, rompendo com os essencialismos e quaisquer tipos de determinismo. E o conceito de estrutura de escolha, de código como empresa pessoal e de homem como projeto e desejo de ser. A metodologia psicoterapêutica que aprendemos e aplicamos segue os processos da ciência. Portanto, há um protocolo metodológico que respeita a coerência teórico-metodológica proposta por Sartre, superando o plano empírico e o solipsismo, que é a psicologização do eu interior das demais psicologias, aqui o próprio Sartre se propôs superar. Então, ultrapassando desse modo essas psicologias metafísicas e mentalistas, bem como os saberes místicos, sempre no itinerário científico de elucidar as condições de possibilidade de ocorrência dos fenômenos, tanto para a pesquisa e estudos, quanto para a intervenção nos fenômenos psicológicos. Então, o que eu vou expor aqui, a seguir, é a nossa compreensão do que nos define como psicólogos e psicoterapeutas existencialistas sartrianos,
e que nos dá essa identidade e nos demarca como singular universal pertencente a essa categoria existencialista, não apenas como uma ideologia de vida, mas, sobretudo, como um comprometimento de ser com a humanidade na busca de libertar-nos e libertar o paciente de todos os tipos de determinismos e mistificações, para recolocá-lo no plano antropológico da estrutura de escolha e na condição de liberdade e de sujeito de suas escolhas dentro de um campo de possibilidades e movido por um projeto e desejo de ser. Então, compreendemos e aplicamos essa base teórico-metodológica da produção sartreana como um corpo teórico que transforma a racionalidade da realidade humana e das suas possibilidades socio-históricas, colocando, então, em patamar científico, uma nova ontologia, que é a teoria do ser da realidade, desenvolvida no ser do nada, uma nova antropologia, agora estrutural e histórica, que é a teoria do ser do homem, uma nova psicologia, teoria do ser do eu, que define o eu em situação, o homem na vida de relações, e também uma nova teoria das emoções, teoria do imaginário, e, por fim, uma teoria nova de grupo, e com um novo método. O método da psicanálise existencial ele foi ampliado na crítica da razão dialética, baseado na noção fundamental de compreensão, tanto para a situação do paciente, para a elucidação da situação do paciente por parte do psicoterapeuta, como o modo de apreensão e apropriação da sua história, e o resgate da condição de liberdade por parte do paciente, que resultará em se converter no sujeito de sua história. Portanto, entendemos que a psicoterapia tem que viabilizar ou mediar o paciente para a condição de liberdade, isto é, colocar o paciente no plano da liberdade, para além da alienação e da má-fé, e, ao mesmo tempo, diante do seu dinamismo psicofísico, face ao qual terá a possibilidade de se eleger agora para outra dinâmica psicológica e se transformar, enfim, ultrapassar o código se ele estiver absolutizado, quer dizer, o saber de ser nas possibilidades determinárias. Bom, com todo esse corpo teórico-metodológico construído e constituído, faltava, na expressão do próprio Sartre, o Freud para essa psicologia aplicada ou psicoterapia. Já foi dito isso anteriormente. Ou seja, profissionais que se aplicassem a essa metodologia e a desenvolvessem. Sérgio, sim. a Milene, desculpa te interromper. É que o pessoal está reclamando que o teu áudio está um pouco baixo. Bom. Se você talvez conseguir botar o microfone mais perto. Eu baixei antes e esqueci de aumentar, eu tive que sair para mudar. Ah, certo. Fala um pouquinho aí para a gente ver se está bom. Melhorou? Sim. Dá para ouvir? Eu teria que sair da apresentação para fazer o aumento do volume. Melhorou agora? Vou botar mais perto, então. Peço desculpas ao pessoal. Tá? Eu vou tentar botar mais próximo aqui e falar mais alto. Isso. Tá? Assim melhorou? Melhorou. Desculpe, então, aí a falha técnica. Imagina. Bom, então, não podemos ignorar que havia um gigantismo nessa tarefa. Mais tarde, nos deixou todos os principais conceitos desenvolvidos nas produções, nos estudos e pesquisas e nas biografias empreendidas por ele, bem como o método. Mas faltavam ainda pesquisas e estudos para estabelecer a correlação entre a teoria prática e a prática do método ou metodologia, que quer dizer, né, caminho instrumentalizado para a intervenção no fenômeno. Então, desenvolver e estruturar essa psicoterapia foi o objetivo que articulou os esforços do grupo reunido em torno do Núcleo Castor, com a liderança do professor Pedro Bertolini, filósofo e antropólogo, ao longo desses 35 anos, desde meados dos anos 80, 1980. Então, o que eu vou expor aqui é o que aprendemos nesse grupo e ao longo desse tempo de pesquisas e estudos, bem como nas aplicações clínicas.
Portanto, este é o modo como compreendemos e aplicamos a teoria e a metodologia psicoterapêutica sartriana. A ideia, então, o propósito é tentar expor os princípios reguladores da metodologia psicoterapêutica existencialista sartriana. O ponto de partida será sempre esse: encontrar o homem concreto ou o paciente em situação e no sistema de relações. É sempre aí que encontramos o paciente. É sempre esse ser concreto, implicado e imbricado no mundo, com suas relações, e relações em todas as direções, com os outros, com o corpo, com o futuro, com o passado e com as coisas. Entendemos que a finalidade do processo psicoterapêutico é, sim, viabilizar o paciente como sujeito do seu projeto e desejo de ser, ou seja, de sua história. O paciente se constata, se experimenta como sujeito de ser. É aí que temos que chegar, e devolvido a regularidade emocional. Porque sempre encontraremos um paciente, ao chegar na psicoterapia, fora dessa regularidade, né, em processos severos de ansiedade, de tensão, enfim, não conseguindo implicar-se com a própria materialidade, com regularidade ou tranquilidade emocional. Então, este processo de busca pelo paciente em situação para devolvê-lo para esse processo, me lembra de uma exposição do Sartre a respeito de um prefácio que ele fez da obra do Dr. Ronald Lang e David Cooper, chamado Razão e Violência, tá? Foi uma tentativa desses autores de se apropriar da teoria, né, de entender a teoria do Sartre e a metodologia e trazer para o entendimento dos sofrimentos psicológicos, emocionais de seus pacientes. Os dois são psiquiatras. O Sartre diz uma coisa importante ali no início, no prefácio, que é o seguinte: também julgo eu que não se pode compreender as perturbações psíquicas do exterior, a partir do determinismo positivista, nem reconstruí-las graças a uma combinação de conceitos que permaneçam externos à doença. Creio também que não se pode estudar ou curar uma neurose sem o respeito original à pessoa do paciente, sem um esforço constante para compreender sua situação básica e revivê-la, sem uma diligência para encontrar a reação da pessoa a essa situação. E considero, como os senhores, julgo, a doença mental como uma saída que o organismo livre, em sua unidade total, inventa para viver uma situação insuportável. Por esta razão, tenho mais alto apreço em suas pesquisas, em especial pelo estudo do meio familiar, considerado um grupo em série, e estou convicto de que seus esforços contribuem para acelerar a aproximação do tempo em que a psiquiatria será finalmente humana. Esses autores buscavam exatamente ultrapassar os determinismos biologicistas da psiquiatria anterior, e buscaram no Sartre isso. E o Sartre está dizendo aí uma coisa fundamental, que é o que a gente tem que buscar no processo terapêutico: sempre reconstituir o contexto, os episódios, as atmosferas no plano material, ali de relação, noético-noemática, em que o paciente está implicado, se encontra, porque só recompondo essa implicação do paciente com o mundo é que teremos o paciente concreto, psicofísico, e teremos a possibilidade, então, de intervir na situação dele, tá? Resolver ou curar uma neurose. Bom, as complicações emocionais são sempre de sofrimento e são sempre situações nas quais o paciente perde a sua condição de sujeito. E sempre as determinantes estão na vida de relações, por isso dizemos
contexto socioantropológico. Serão sempre impasses, conflitos, mal-entendidos, equívocos, distorções, enfim, na vida de relações sociais, mas principalmente nas relações sociológicas, seja do sociológico familiar de Gênesis ou atual, que estará o gatilho, que leva a essas complicações. Isso gera solidão. A solidão gera insegurança de ser. E a solidão, a ruptura com o tecido sociológico, é que impede o sujeito de se viabilizar. Então, a perda ou inviabilização do seu projeto e desejo de ser estará sempre vinculado a esses impasses. Isso gerará, desdobrará para impasses de apropriação, né? O paciente não consegue se arranjar naquilo que lhe ocorre, elaborar, e não conseguindo se apropriar, não consegue ser sujeito, ser agente, se mover no mundo para as suas possibilidades. E encontramos sempre também impasses de pertencimento ao sociológico, seja atual ou seja de gênero. Então, a ruptura, a solidão, a ruptura das relações está sempre na base dessas complicações. E, em alguns casos, também a não constituição de um projeto de ser. Porque depende da história de relações desse paciente, o sistema de vida em que ficou submetido a exigências e a deveres somente, ou a relações puramente administrativas, ele não se constituiu num sociológico. Dizemos que ficou sociologicamente solto, então ficou na solidão e não constituiu o projeto e desejo de ser. Isto é, não nasceu existencialmente. Vamos encontrar essas situações também no processo psicoterapêutico. Bom, as complicações emocionais se objetivam em situações emocionais vividas ou padecidas pelos pacientes. E essas situações emocionais chamamos tecnicamente, aí está um recurso importante, acesso emocional, que depois vamos esclarecer o conceito. Mas é isso, acessos ou padecimentos emocionais, uma série de ocorrências, sintomas de toda a ordem, mas que se caracterizam basicamente, e sempre haverá, e sempre se começará toda e qualquer complicação e acessos emocionais, pela tensão, ansiedade, porque sempre haverá um impasse que gerará uma contradição. Não existe impasse psicológico, não existe complicação emocional sem que haja a divisão ou contradição do sujeito, que vai gerar tensão, ansiedade. Por isso, o acesso emocional básico que vamos encontrar será sempre de tensão, ansiedade, que pode evoluir para pânico, psicotização, depressão, o distúrbio de humor, enfim, terão outros processos de complicação. Bom, identificamos sempre que esses problemas, né, resultam, como eu disse antes, de impasses na vida de relações. São sempre com base interpessoal, a pessoa perdendo o paciente, a relação de mediação com suas mediações, com suas relações importantes, ele vai cair em diversos problemas que vocês encontram, né, quem vai estar na atuação clínica, ou presta atenção um pouco no contexto de realidade, a gente encontra as pessoas em depressão, com transtorno de pânico, problemas de sexualidade, né, complicações com a sexualidade, problemas de aprendizagem, falta de limites, timidez, problemas de socialização também, enfim, transtornos alimentares e uma série de outros que não dá para elencar aqui. Então, o tratamento psicológico vai consistir sempre nessa intervenção na situação emocional do paciente, seja para resolver problemas constitucionais, que vêm da constituição da personalidade, que aí chamamos mesmo de psicoterapia, ou problemas atuais, né, circunstanciais atuais, que são problemas emocionais reativos. De qualquer maneira, todos eles precisamos sempre buscar recompor o paciente no tecido de relações, porque temos que partir do entendimento de que uma personalidade regular é uma pessoa, na vida adulta, obviamente, constituída num conjunto de perfis, estruturado
psicofisicamente num conjunto de perfis. Então, o perfil filho terá o sociológico correspondente pai, com pais. Irmão terá os irmãos, marido, esposa, amigo, né, os amigos, profissional, seus colegas de trabalho, todas as relações implicadas com isso, para dar um exemplo. Então, devolver o paciente para a regularidade emocional, como dizemos ali à frente, atrás, se faz necessário recompor um cotidiano, organizar um cotidiano com esse paciente que contemple esse conjunto de perfis, para que ele não funcione na relação de corredor exclusivamente dentro de um perfil. Isso tem sido muito comum e a gente encontra muito hoje pessoas dedicadas extremamente ao trabalho, por exemplo, e não conseguindo depois mover-se para os demais perfis e ter uma ressonância na sua vida de relações em que ele se mude de perfil, mude de atmosfera, se insira nos demais grupos sociológicos. Isso, com certeza, vai levando a pessoa à complicação emocional ou à solidão. Então, a regularidade psicológica ou emocional é um paciente, uma pessoa, um sujeito se movendo nesse conjunto, girando os perfis, se movendo e transitando nas demais atmosferas sociológicas, psicofísicas, mas dentro da pele, sendo aquele sujeito ali implicado naquela situação. Não é ele ir socialmente, reflexivamente para a situação, mas ele está, na verdade, psicologicamente lá dentro da outro lugar que ele não consegue sair, ou da outra relação ou perfil. Isso que caracteriza a regularidade emocional, e isso é algo que tem que ser buscado no processo terapêutico como um dos princípios. Por quê? Porque o paciente perde a condição de sujeito, muitas vezes se aprisiona no dever ser e no plano das exigências de ser, esvaziando-se em corresponder à expectativa que exigem do trabalho, na pura exigência, seja na família, e não tem espaço para os demais perfis. Isso é uma questão séria e a nossa perspectiva sempre será buscar essa regularidade para que o paciente se mova, então, dentro desse processo psicológico de ser psicofisicamente onde está, implicado e sincronizado com o contexto onde ele está, movendo-se nas diversas atmosferas ou perfis correspondentes ao sociológico material em que ele se encontra. Aí teremos uma personalidade funcionando e essas cores se misturando, né? Aqui não vai aparecer, mas girando. Tá? Quando há esse giro do processo, né? Quando há esse processo de apropriação e percepção e experiência vivida, a experimentação de implicação com os perfis, é que temos, então, a personalidade regular. Esse horizonte nos coloca, então, o desafio. Buscar, num processo psicoterapêutico, seguir esse protocolo que eu falei, os processos da ciência. Então, vamos sempre encontrar um ser humano concreto em situação. E ele vai chegar com padecimentos, podem ser reativos ou podem ser constitucionais, mas é esse homem concreto que precisa ser encontrado. Então, o processo terapêutico tem que rastrear, buscar esse ser concreto nas relações, buscando identificar, então, o problema, o impasse, o conflito, o núcleo de sofrimento em que ele está e identificando os tipos de acesso. Nós vamos encontrar na psicoterapia sempre isso, o paciente vivendo tipos de acesso emocional, diferenciados, como coloquei acima. Cortização, organização, tensão, ansiedade, pânico, etc. E aparecerá sempre em impasses de pertencimento ao grupo, com impasses de apropriação e impasses para o futuro. Sempre respeitando a singularidade do paciente, mas temos que rastrear isso por dentro das atmosferas, como o Sartre diz ali, e que a Marisa colocou de maneira extraordinária, excelente, a ir por dentro. Esse processo de ir por dentro exatamente compõe um eixo fundamental
um princípio fundamental da psicoterapia existencialista, sempre por dentro dos acessos e das atmosferas. Assim chegaremos ao esclarecimento e o equacionamento, encontrando ali o código, que é o saber de ser, que unifica a personalidade e o núcleo da personalidade. É sempre um sujeito que se elegeu, se moveu num dinamismo, tá? e definimos como código, tá? É o saber de ser unificado em todos os perfis da personalidade. Assim, chegaremos à compreensão terapêutica, que elucida a estruturação desse processo de código, né, dessas eleições e os impasses do paciente. Sem a compreensão terapêutica que elucide isso, uma teoria, e nos permita um plano de trabalho, um planejamento, que vai sempre ter que passar de novo, agora não só por os acessos, mas por episódios, por situações recompostas, do que lhe ocorre na vida de relações, fazendo localizações, fazendo devoluções, esclarecimento técnico, orientações e instrumentalizações, e isso é importante que a gente tenha claro. O processo psicoterapêutico, ele não é apenas a intervenção no problema, ele envolve muita instrumentalização ao paciente, recurso para ele mudar a racionalidade, as suas possibilidades, orientação também técnica esclarecedora para que ele possa sempre ser colocado em estruturas de escolha e possa se recompor como sujeito. Então, seguindo esse processo, claro, levantando, descrevendo e posicionando o paciente nesses episódios, sejam atuais ou de gênero, alcançaremos uma outra condição de alterar esse código se ele está absolutizado. E toda complicação psicológica envolve um código absolutizado. O saber de ser nas possibilidades, lá na infância, em que o paciente se fechou, se encerrou e se elegeu. Ele nem se deu conta, mas ele foi se escolhendo ali nas experiências concretas. Então, quando ele se constata, ele já se constata num código que foi fruto de um processo de eleição. Esse processo tem que ser recomposto com o paciente para que ele compreenda lá o processo que o levou a isso e ele faça outra escolha de si próprio. Ele resgate a condição de liberdade frente a esse dinamismo e, com isso, ele pode fazer outra eleição e ampliar suas possibilidades. Se ele foi posto, a exemplo, então, no saber de ser, tendo que ser aquele que seria submetido aos outros e dependente dos outros, ele pode agora se mover para a eleição de sua possibilidade como adulto, ser no meio do mundo e dos outros, das coisas, se fazendo um sujeito. Este é o caminho e o processo e a metodologia tem que levar. E, em desdobramento, para cada etapa, tem que ocorrer um processo de localização do problema e o paciente no problema. Quer dizer, ele tem que começar a ter o que chamamos, tecnicamente, de distância nula, ou distância psicológica, porque quando ele vem para a psicoterapia, ele vem absorvido em todo o problema em um plano de consciência irrefletida. Ele vem absorvido nas experiências psicofísicas ou vivências, enfim, ele não toma distância de nada, ele está num redemoinho. À medida em que ele se localiza, ele se posiciona. Ele é posicionado pelo terapeuta, mas ele também é localizado e se localiza. E por aí vamos desenvolvendo um processo importante, regular, constante de purificação, que é o desenvolvimento da reflexão crítica ou purificante, como se diz, sabe? Essa posição é que vai levar ao distanciamento entre o eu e a consciência. Vai permitir, então, que a posição crítica do eu ocorra, que é um sujeito, uma consciência posicional da realidade do mundo e posicional do eu. Aí ele se recupera e começa um processo de conversão em novo saber, porque serão possíveis novas experimentações de ser nas situações, a intervenção vai iluminar o caminho para ele se mover nas situações, corrigir equívocos, distorções, se apropriar corretamente do que aconteceu, e isso tem que levar, sim, a uma reestruturação do código. Agora ele titular desse código, agora ele se elegendo conforme seu campo de possibilidades. Então, há sim um processo que respeita tudo isso e tem que ser feito tudo por dentro da história do paciente. Isso nos conduz, então, a o que chamamos de princípios reguladores. Em todo o processo, tem que usar a teoria.
Toda a teoria constituída, ela é fundamental e o psicoterapeuta tem que dominar, tá? É obrigado. Para ele conseguir realmente atuar, ele precisa estar, vamos dizer assim, por dentro, né? Essa teoria tem que estar convertida em saber até. Entanto, ele compreender, estudar, analisar, ele tem que experimentar essa teoria, viver essa teoria em termos de compreensão e usá-la no processo, seguindo o método, que é, já dissemos, né, método fenomenológico dialético, porque ele vai para as descrições, recompõe os contextos, o clima antropológico em que o paciente se move, que é o conjunto das atmosferas, a própria atmosfera e o saber de ser do sujeito naquela atmosfera, sempre resgatando essa base fundamental, corpo, consciência, mundo objetivo. Então, a implicação noética e noemática. Essa aqui é o eixo fundamental e nunca podemos perder, porque se perdermos isso aqui, a terapia cai no paciente em um discurso ao infinito. Ele se perde, ele vai contando, se explicando, se justificando, e ele não, se ele não for trazido para onde ocorreu o seu acesso, em que situação, o que ele estava fazendo, que dia foi, demarcadamente, enfim, ele se perde e fica prisioneiro apenas das lógicas ou reflexões. E aí é que está a diferença crucial também do processo psicoterapêutico existencialista. Ele vai trabalhar sempre no plano empírico aqui, da experiência, corpo, consciência, mundo objetivo e o saber que está sempre mediando esse processo. Então, a descrição tem que sempre trazer o homem em situação, na vida de relações, passando pelos acessos emocionais e os episódios socioantropológicos, que são sempre descrevendo a base material e a atmosfera que se armou com suas forças virtuais, sejam sociológicas ou antropológicas, e promovendo sempre pela intervenção, pela localização nas situações e, um elemento fundamental, essas elaborações, serão muitas, as que serão feitas, correções de entendimento, análise de pequenas situações, tudo isso com base na teoria e injetando teoria. E esse processo aqui vai mediar uma compreensão do paciente em outros termos e viabilizar outra eleição de ser. Vejam, sempre vamos trabalhar o saber, que está mediando nossa consciência e mundo, vamos saber sempre. E identificando sempre o código, que é quando o sujeito vai se compreendendo quem ele é e o saber que ele tem de si e de ser, promovendo, ao final das contas, a síntese antropológica, que eu espero esclarecer melhor à frente. A teoria, apenas aprimorando um pouco mais aqui, ela é o horizonte de racionalidade em que nos movemos dentro do processo terapêutico e sempre o olhar para o paciente tem que ser por dentro e através da teoria. A descrição fenomenológica traz essa possibilidade de recompor este processo da implicação noética e objetivar o saber de ser do paciente, então, na situação. Toda e qualquer situação tem que ser descrição e localização. Descrição vai implicar o gatilho, né, o acontecimento, a ocorrência exterior que afetou o paciente, o saber que gerou, e o paciente sendo elucidado de tudo foi possível, aquele objeto constituir-se naquela função e tudo mais, ele vai se localizando. Então, é um processo regular, constante, diário, vamos dizer, né, diário de terapia, em que ele vai se localizando e vai alcançando uma nova racionalidade. Tá? Isso da reconstituição pela localização, então, do paciente, nos acessos emocionais e nos episódios, é que vai fazendo o paciente ganhar essa autonomia, reflexão crítica, distanciamento psicológico e uma nova compreensão. Porque a injeção teórica é um processo fundamental de a gente entender. Aqui está uma diferenciação crucial na metodologia e um avanço no processo, que é o seguinte: os fenômenos
Tudo começa pelos fenômenos psicológicos primários. Todo o funcionamento da personalidade ocorre a partir da percepção, da imaginação e da reflexão. Tá? A percepção que temos de uma pessoa, de um objeto, é uma consciência percebendo, ou imaginando, uma consciência refletindo. Então, quem imagina vive a experiência de imaginar. Quem pensa, intui, vive a experiência de intuir um objeto, um conceito, e de imaginar também, uma imagem. Só que disso tudo resulta sempre um saber do objeto imagem, um saber do objeto em conceito, um saber do objeto em percepção. Esse saber, que é antropológico, quer dizer, que caracteriza a espécie humana, ele varia conforme as experiências que a pessoa tem, inclusive a quantidade de saberes, enfim, e a capacidade ou a possibilidade de se apropriar. O sujeito singular, tá? Não há pessoa nem sujeito, o paciente singular, sem um saber que unifica suas experiências. Então, essa consciência localizada, esse saber, é que constitui o psicológico. Aí dizemos que o saber é psicológico, por isso que o COST será psicológico. Porque é a experiência vivida e a apropriação que o sujeito faz espontaneamente. Então, o saber resulta da própria existência do homem nas relações. Não é conhecimento que é construído, é trabalho. Então, a personalidade resulta da totalização psicofísica do sujeito, onde interfere aí o elemento unificador, que é esse saber. Por isso, temos que sempre trabalhar o saber. Descrevendo a situação de relação do paciente, vai aparecer esse saber, e esse saber vai se unificar em muitos saberes, em todos os perfis, do saber vão unificar-se em um código. Isso se dá em termos de consciência irrefletida, espontânea. Todo o processo, então, da pessoa se mover, se entender, depende desse saber que ela tem, da capacidade que ela tem de intuir, racionalizar suas experiências. Somente com a teoria injetando, depois de descrever o episódio, o problema, a série, a razão da série, dos diversos episódios em que aparece ali um núcleo que afeta o paciente, o gatilho que afeta, e você elucida ali, injetando a compreensão terapêutica, a teoria, esclarecendo como a personalidade funciona, como é que a emoção ocorre, por exemplo, como é que uma pessoa pode entrar numa compulsão, de onde veio esse processo, o que depende, como que ela pode sair, aí sim, o paciente começa a mudar sua possibilidade de se localizar e se mover no mundo. Sem um esclarecimento adequado, tecnicamente, que não é apenas falar com o paciente ou dizer de fora, tem que inserir o paciente na atmosfera, ele tem que estar dentro de carne e osso na atmosfera quando você injeta a teoria. Aí funciona. Esse é um fundamental da metodologia existencialista que consideramos um dos princípios reguladores. Porque se não fizermos isso, o paciente terá só o seu saber para lidar. Então, a terapia pode cair numa queixa eterna, num relato da situação, mas o paciente não consegue deslocar-se para um outro posicionamento a respeito da situação, e com isso não consegue se localizar e se mover. Porque o objetivo é construir uma relação com o paciente onde ele será o agente da terapia, do seu processo de transformação. Então, o agente, o processo de transformação será o paciente. E o terapeuta será, vamos dizer, o assessor, né? o sujeito do processo psicoterapêutico. Ele tem que saber o caminho que tem que ser feito para o paciente sair daquele labirinto existencial que ele se complicou, o novelo que ele se enredou, enfim, a complicação que ele está. Então, a necessidade de injetar a teoria nesse âmbito da racionalidade, do saber, ela é crucial, e o terapeuta dominando esse processo de como fazer, desenvolver esse treinamento, desenvolver essa capacidade de saber o que é na hora certa de fazer, como fazer em cada etapa, seja nos acessos emocionais, seja nos episódios socioantropológicos, que são ferramentas essenciais, porque sempre
vão trazer o homem em situação, a pessoa localizada num contexto, isso faz com que ela se objetive seu sofrimento, objetive seu saber, aparece seu projeto, se elucida, enfim, aquele ser concreto que está ali padecendo, ou que está tendo até agora já, na evolução do processo, experimentações de viabilização de ser, que são os acessos de viabilização, que aí é a normalidade e a regularidade. Então, para fazer uma pessoa se modificar, um paciente se recuperar, se modificar, ela tem que ter outra condição de se apropriar das suas experiências, outra racionalidade que lhe permita enxergar as possibilidades daquele fenômeno de relação e as possibilidades humanas que ele desconhece. Então, isso que torna a pessoa capaz de ser sujeito da ação. Veja só, nós temos que levar o paciente a conseguir agir. Ele não consegue, perde a condição de sujeito quando ele não consegue agir, não consegue fazer o que deseja, ele trava no pânico, ele paralisa, né, psicofisicamente, ele não consegue rebater alguém que de massacre ali, dizendo coisas absurdas, ele não consegue reagir. Bom, ele está padecendo forças virtuais, psicofísicas, que vêm do seu código. Então, tem que mexer sempre por dentro e ir alterando e mexendo intervindo pela injeção teórica. Sérgio, temos 5 minutos. Então, vamos lá. Obrigado. Para viabilizar isso, e pensando que estamos sempre em situação, e o paciente está em situação, desde o início, o objetivo da terapia é armar uma atmosfera psicoterapêutica que coloque o paciente dentro de sua pele como sujeito nas situações, traga ele sempre para aí, mesmo que ele vá para o discurso, ele vá para cá, você tem que ter a habilidade de trazê-lo de volta para ali. Vamos ver ali onde que aconteceu a afetação, você estava diante de quem, está vendo? Ali aconteceu por isso, trazê-lo para essa implicação material, psicofísica, sociohistórica. Esta preparo do terapeuta e esse cuidado tem que, então, pela descrição e pela reflexão intuitiva, posicionar o paciente que está aí, ó, homem concreto, psicofísico, no conjunto das relações, tem que encontrá-lo aí. Nós temos que ter a capacidade de conversar com o paciente sentado à nossa frente, ou na tela agora, ir para a situação de vida dele concreta, descrever, buscar, conversar tecnicamente com eles, esclarecendo e armando a atmosfera para que ele apareça em carne e osso no conjunto das relações. O paciente que está no consultório, que está na tela, no computador, ele é abstrato. Ele está ali é a porta, o ponto de partida, mas o que nós temos que perceber, o que o terapeuta tem que visualizar é esse ser em carne e osso e buscá-lo lá, fazendo com que ele se diga, relate, descreva, conduza de modo a ele falar do seu ser e das suas experiências de relação com o seu saber. Aí temos uma atmosfera psicoterapêutica construída e aí conseguiremos engajar o paciente no processo. Tá? O desenvolvimento disso aqui, o treinamento disso aqui é fundamental, porque é toda uma atitude psicoterapêutica diferente, é todo um processo de já perceber o paciente, de conversar com ele de modo que acolha e traga o paciente para essa implicação, e aí sim conseguiremos desencadear todo esse processo, passando pelas localizações, né? Aí a definição de acesso emocional é importante porque é aí que a gente vai encontrar o sujeito ali, né? O paciente no seu saber de ser, no seu impasse. E promover pela intervenção psicoterapêutica a superação da tese, que é a chegada do paciente na complicação, destotalizando esse processo pela recuperação da psicoterapia e levando a uma síntese antropológica, onde ele está objetivado no mundo, entre as coisas e os outros, movido por um campo de possibilidades, lá na frente, estruturado em termos de antecipação psicofísica, que é o que caracteriza o projeto de desejo. A gente se visualiza puxado, a força das coisas do futuro lhe afetando e lhe puxando mesmo. Então, ele vai vencer, ultrapassar a solidão, que é o esvaziamento nas relações administrativas, apenas no reflexivo e lógico que a nossa cultura nos leva, e na representação, para um processo em que ele se sociologiza, se tece nos grupos, se recupera, se sai da solidão,
para mediações de ser, para implicações, e com isso ele vai ter experimentações de ser pai, experimentação de ser filho, amigo, profissional. O problema das pessoas, quando chegam na terapia, é que elas não conseguem experimentar-se sendo ali onde elas estão, como eu disse lá no início. Então, será recomposto isso, experimentando-se como eu no horizonte. Aí se restabelece projeto, desejo de ser, experimentações de consistência de ser, segurança, pertencimento. Bom, aqui é a possibilidade humana restabelecida, o homem superado na sua solidão para os seus tecidos sociológicos. Né? Então, por fim, temos que alcançar e chegar a essa condição aqui. Uma síntese antropológica, um ser concreto, psicofísico, em seus diversos perfis, experimentando como horizonte, sendo já quem deseja e quem é puxado lá no horizonte para onde ele deseja ir. Então, há um saber de ser nas possibilidades, o sujeito se move sabendo e se movendo em diversos perfis por um campo de possibilidades, vive a antecipação psicofísica de ser como sua possibilidade, o que não ocorre lá no início do processo terapêutico, e consegue se mover claramente no que quer fazer, o como e o porquê, as razões, enfim, sabendo eleger seus meios, as mediações que são as pessoas e as estratégias. Só assim temos, então, a experimentação de ser sujeito do seu ser, já nas ações que toma, já no que ele se propõe, já no que ele deseja. E isso cai no passado, mas veja só, a antecipação psicofísica, tanto quanto a apropriação psicofísica, elas podem ocorrer espontaneamente, né? Nós temos que levar o paciente a ser titular disso, a ser uma escolha, uma decisão, ele se antecipar, ele se dar a possibilidade, ele conseguir se visualizar lá onde ele deseja, ele se programar porque ele vai fazer e o ser que ele quer ser no final daquela ação. Aí ele vai poder se apropriar depois disso e incluir na sua história tudo que ele realizou e fez, o saber que resultou disso, que é o saber de ser possível, capaz de ser, a segurança de ser. Aí temos uma personalidade reestruturada. Esta etapa final, ela é motivo de bastante discussão, reflexão, melhor dizendo. Por quê? Porque temos que acompanhar o paciente na consolidação desse processo aqui, porque se o seu sistema de vida sociológico, mesmo depois de ter resolvido o problema, não for compatível com as mediações estratégicas do seu projeto de desejo de ser, ele vai se recuperar psicologicamente, mas vai ficar num impasse para o futuro, porque ele precisa do outro. O outro é mediação indispensável entre eu e mim mesmo. Os outros, as mediações têm que ser definidas, escolhidas, tá? Para qual grupo eu vou pertencer, qual é o grupo para mim que vai me viabilizar, quais são as relações com as quais eu vou ser o profissional, eu vou ser o marido, eu vou ser o pai, enfim. O sistema de vida sociológico é o processo de recomposição do homem, de novo, no tecido de relações, puxado de novo para o futuro, projeto, enfim, esse mecanismo, esse processo todo de funcionamento da personalidade estará refeito. O futuro à sua frente, o sujeito no presente implicado, ontologicamente, então ele vai viver aqui a experiência de comprometimento de seu ser. Tudo que eu faço vai resultar num ser para mim, então eu vou ser consequente, porque eu vou eleger o que eu quero ser, e vou abrir mão daquilo que não me leva mais a ser. Então ele vai ter que sair de sistemas de vida que levaram à complicação para um sistema de vida que o viabiliza. Assim temos uma personalidade restabelecida enquanto sujeito do seu ser. Então, obrigado, gente. Eu acho que deu o horário. E depois, nas reflexões aí, que teremos no final, a gente pode complementar outros aspectos. Obrigada, Sérgio. Muito esclarecedor, muito didático, né? Slides muito ricos, né? Com certeza depois vão ter uma série de perguntas. Tá joia, obrigado.